Fala galera do Total Tático, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Alessandro Amorim para mais um vídeo para vocês com De Olho Neles, nosso pré-jogo para mais uma rodada que tá vindo aí nesse final de semana. Remo pega o Figueirense, jogo grande no Mangueirão com expectativa de casa cheia, próximo aí dos mais de 35 mil pagantes. Quer saber mais sobre o Figueirense? Fica aí depois da vinheta que a gente conversa. Bom, antes da gente começar o vídeo, pedi pra galera deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com o máximo de amigos que vocês conseguirem espalhar a palavra aí do Total Tático, beleza? Deixa aquele like, dá aquela força, dá aquela moral e vamos embora. Bom, Remo enfrenta o Figueirense pela 10ª rodada da Série C. Remo que tá num bom momento, uma invencibilidade de 5 jogos no campeonato, são 3 vitórias e 2 empates. O Remo está muito bem, conquistou seus primeiros 11 pontos e agora está em busca aí desse tão sonhado G8 para começar a competir aí pelas primeiras colocações e pensar na próxima fase, que é o quadrangular, né? Então esse jogo é decisivo, né? É jogo para pensar onde o Remo vai disputar esse campeonato, né? Claro que eu acho que nenhuma a derrota, né? Nenhuma tragédia, né? Mas breca aquele bom momento de recuperação e começar a sonhar, né, com a próxima fase e acesso, né? Mas o mau resultado aqui, né, não é nada bom. Então Remo vai ter uma baixa só, né, que é a questão do Fabinho, foi expulso no último jogo. E aí, qual vai ser a entrada desse time, né? Bom, de acordo com Paulo Cacheado na Rádio Clube, né, o Remo vai ter só essa alteração de fato, né? Que é a saída do Fabinho, esse centroavante, e com a entrada do Rafael Silva. Rafael Silva foi um dos 3 contratados aí, né, nessa era catalã que chegaram, né? Que foi o atacante Rafael Silva, o meia Marcelo e o centroavante Elton. Então, Rafael Silva tem essa expectativa aí de ser o titular do clube do Remo nesse sábado, beleza? Então essa é a única novidade aí do Remo para esse jogo de sábado, né? Então fica mais ou menos assim como tá na tela para vocês. Vinícius no gol, a linha de defesa, né, com Lucas Marques, Diego Guerra, Diego Ivo e Kevin. No meio de campo, né, com os volantes, uma dupla de volantes, o Shoa e o Pablo. Muriqui, sendo esse cara centralizado, Rodriguinho aberto pela esquerda, Pedro Vitor aberto pela direita e Rafael Silva é o centroavante, né? Ele que na entrevista coletiva dele disse que é um 9, né, de muita mobilidade, né? Ele que já foi ponta, né? Lá no início da carreira dele no Luverdense, ele também jogava aberto ali pela esquerda, né? Os bicolores vão lembrar que ele já enfrentou o Paysandu numa final de Copa Verde, né? Inclusive dá assistência para um dos gols do Luverdense na final, acho que de 2017, né? Então, Rafael Silva consegue mais ou menos ser uma peça parecida aí com o do Fabinho, né? Questão de qualidade a gente vai ver em campo como é que ele vai se comportar, né? Mas tem mobilidade, tem presença de área, né? Não é um 9 tão clássico assim, né? É um 9, digamos que mais moderno, né? De mobilidade, de pressão, né? Esse tipo de coisa, né? Então vai ser essa única novidade, né? Provavelmente o Remo já vai ter tanto o Marcelo quanto o Elton em campo, né? Então Remo não muda tanto a estrutura do time, né? Em campo, né, vai variar, né, certas movimentações. Às vezes o Shoa vai ser esse cara à frente da zaga e libera um pouquinho mais o Pablo pela direita, o Muriqui recua um pouquinho, né, fica no 4-1-4-1 e defendendo, né, fica o meia mais o centroavante, né. Nos últimos jogos era o Muriqui e a Fabinho. Para esse próximo jogo vai ser o Muriqui e Rafael Silva, né. De repente a gente pode até ver o Rafael Silva defender um pouquinho melhor que o Fabinho. Então, do Remo não tem tantas novidades assim, né? Então, vai ser essa, só o Rafael Silva entrando no lugar do Fabinho. E agora, esse Figueirense. Bom, o Figueirense na rodada de estreia do técnico Paulo Baier, né? Mandou esse time a campo que vocês estão vendo aí na tela. Wilson, na linha de defesa, né? O lateral direito Elias, que já tem 2 assistências no campeonato.
Dupla de zaga com Maurício e Guilherme Souza. E na lateral esquerda o Raí Lopes. Raí Lopes que estreou como titular junto com o Paulo Baia, né? Já tinha entrado naquele jogo contra o Pouso Alegre, né? Que causou a demissão do técnico Roberto Fonseca. Entrou ali no lugar do expulso Vinícius Nutti, né? Então, Raí Lopes entrou e a gente fala do provável time, né? E aí no meio de campo, Robson Alemão, Léo Baiano, Gledson, né? Paulo Baier colocou o meio de campo bem mais físico, bem mais marcador e de chegada também. E aí no ataque, Gustavo França, Guilherme Pato e Bruno General. Só que aí, para essa semana, né? Para essa rodada contra o Remo, o Figueirense teve mais baixas, né? Tanto Guilherme Pato e o reserva, né? O atacante Marquinho, né? Estão machucados, né? Marquinho tem até uma situação de negociação pro exterior, né? Então, os dois estão fora, né? Tanto Guilherme Pato quanto Marquinho. E aí o Figueirense vai ter que mexer nessa lá na frente, né? E eu acho que a tendência, né? Eu acho que é esse time aqui que vocês estão vendo na tela, né? Wilson, e aí a mudança, né? Pode ser o Vinícius Nutti na lateral esquerda, mas não me surpreenderia se o Raí Lopes se mantiver ali como titular. Meio de campo eu acho que não muda, eu acho que vai ser isso, né? Como foi esse jogo contra o Brusque, né? Meio campo mais marcador, mas de chegada e de contra-ataque. Então acho que ele vai manter esse desenho de uma trinca de volantes mais forte fisicamente, né? E aí no ataque, que como não tem Guilherme Pato nem Marquinho, né? Acho que ele vai mandar um Cezinha nesse ataque. Cezinha que com o Roberto Fonseca estava jogando como um meia centralizado de um 4-2-3-1. Assim como a gente viu na tela do Remo, né? Que é o Muriqui. O Cezinha estava jogando naquela função. E aí no último jogo, contra o Brusque, o Cezinha entrou no segundo tempo. E ele entrou aberto ali pela esquerda, né? No lugar do Gustavo França, né? Só que como ele perdeu dois atacantes de beirada, né? Acredito que o Cezinha pode fazer essa função na esquerda, né? Como ele entrou no segundo tempo. Como o Gustavo França é mais versátil, né? Na Portuguesa de São Paulo, né? Gustavo França já jogou aberto pela direita, também sabe jogar mais centralizado, né? É um cara muito versátil, eu acho que ele pode fazer muito bem o lado direito, né? Para acomodar aí o Cezinho e o Gustavo França, que é quem tem o Paulo Baier de atacantes disponíveis, né? O Cezinho é mais construtor, mais de assistência, né? Não é tanto de um contra um, de enfrentamento, né? De mais ofensivo, né? É mais de apoio de construção, né? Então ele vai ser aquele atacante de lado, né? Mas que provavelmente vai cortar muito para dentro, aí a gente vai ver o Vinícius Nutti atacando bastante esse lado esquerdo, ou o Raí Lopes, a gente vai ver isso na hora do jogo, e aí a gente tem um ataque mais equilibrado, né? Um meio campo forte, um ataque que talvez perdeu velocidade, né? Com a saída do Guilherme Pato, mas com infiltração com o Gustavo França, mais construção com o Cezinha, e o Bruno General, que é aquele pivô clássico, né? 9 grandalhão, segura zagueiro, faz pivô, né? Aquele modelo de centroavante que a gente já conhece, né? Ele que fez muito gol na Série A2 Paulista, mas até agora na Série C não desencantou tanto, né? Só fez um gol na competição, mas todo cuidado é pouco, né? Então essas são as expectativas aí do time do Figueirense, né? Expandeu um pouquinho, né? Aí a gente vai para os números dos dois times. Bom, vocês estão vendo aí na tela, né? Números das 9 primeiras rodadas, tirados do site Wisecout, né? Uma das melhores aí plataformas de análise de dados aí de futebol que a gente tem. 10 gols marcados para o Clube do Remo, 9 para o Figueirense, 10 gols sofridos do Remo e 7 do Figueirense. Aí se a gente for ver os gols esperados, né? Que é aquela métrica que a gente sempre fala aqui no Toró, né? Que mede a qualidade das finalizações que um time cria ou sofre, né? Se a gente for ver o do Remo, 9.13, o Remo marcou 10, né? Tá dentro da média ali, né? 0.87 ali mais ou menos acima do esperado, né? Nada tão que faça a diferença, né? Mas tá dentro da média, né? E o do Figueirense, né? Que também 8.21 e o Figueirense fez 9, né? Também tá uma média parecida ali com o do Remo, né? São ataques eficientes, né? O do Figueirense, uma média por jogo, né, bem mais baixa, né? É menos que digamos assim, um gol criado por jogo, né? Então o Figueirense cria bem menos, mas da maneira dele ele consegue ser eficiente, né?
E aí dos gols sofridos e esperados, né? O Remo sofre bem menos, né? 9,50, que dá mais que um gol sofrido por jogo. Mas se a gente for analisar os últimos jogos, né? O Remo está dentro de uma média bem interessante, né? O Remo sofreu um gol nos últimos 4 jogos, né? Então, o Remo melhorou defensivamente, né? Tanto que os gols esperados, os sofridos, né? Tava muito absurdo de acima, né? Que o Remo, como parou de sofrer gols, né? Nas 4 primeiras rodadas, o Remo tinha tomado 9, né? Então tava bem acima, né? Agora deu uma estancada, deu uma equilibrada, né? Então esse número tá bem condizente agora com o que o Remo produziu nessa Série C. E o Figueirense se esperava que tomasse 9 e tomou só 7, né? Aí a gente vê um número ali que salta, né, os olhos, né? O Figueirense deixou de tomar 2 gols nesse campeonato, né? Que a gente tá vendo nessa Série C, né? Que um gol sofrido, um gol marcado faz muita diferença numa partida, né? Ganha um ponto, perde uma chance de ganhar 3 pontos, né? Então a defesa do Figueirense é muito eficiente, deixou de tomar 2 gols nessa Série C. E aí a gente tá vendo o número de finalizações, né? O Remo tá com uma média aí de 12 por jogo e o Figueirense tem a pior média do campeonato. Tem 8,7 finalizações por jogo, né? Então uma média bem baixa e a gente tá vendo nos números de gols e gols esperados, né? Que é um ataque bem eficiente, ou seja, precisa de muito pouco para conseguir fazer os gols dele, né? Já que o Figueirense tem uma média de 1 gol por jogo, né? Então o Figueirense é um time eficiente, né? Nesse sentido, né? Apesar de criar poucas chances por jogo e ser o time que menos finaliza por jogo no campeonato, né? E aí a gente tá vendo as finalizações sofridas, né? O Figueirense sofre bem mais que o Remo, né? 12,4, que é a média que o Remo cria ofensivamente, né? E mesmo assim, o Figueirense toma menos gols e na qualidade das chances, né? Os adversários finalizam bastante, mas em situações menos perigosas pro Figueirense, né? Então uma defesa muito sólida e a gente viu no campinho, né, que o Paulo Baier deu uma encorpada ainda mais nesse sistema defensivo, né? Então acho que vai ser uma dificuldade para esse time do Remo para esse jogo contra o Figueirense, né? E a posse de bola também diz muito sobre o Figueirense, né? 43 é a segunda menor média de posse de bola, né? Só perde pro Confiança. Confiança é o time que menos tem a bola nesse campeonato, 43%, enquanto o Remo tem 52%. O Remo já caiu bastante, né? Agora é a oitava maior posse de bola e já foi líder nessa estatística, né? Até a era cabo. E esse número caiu bastante, muito por conta também dos jogos como visitante, né? Que o Remo acabou se defendendo um pouquinho mais, né? Principalmente pelo último jogo, que o Remo não teve tanto a bola assim, né? Aquele jogo contra o Confiança também, que o Remo faz o gol e começa a se defender, né? Contra o Brusque também é um cenário parecido, né? Então o Remo tá jogando bastante sem bola, né? Tá uma média equilibrada ainda, né? Mas muito por conta do início do campeonato. E até questão de passes, né? O Remo 400, né? Também já foi líder nesse quesito e hoje tá ali no mais equilibrado, né? Ali entre times ali que abaixo dos 400 e acima dos 400, né? Então o Remo tá na média do campeonato, não? E o Figueirense também é o segundo time que menos troca passes, né? Então o Figueirense, olha o que a gente tá vendo, né? Pouco finaliza, pouco troca passes, mas consegue ser eficiente no ataque, né? Tem menos a posse, sofre bastante finalizações, mas as qualidades das finalizações dos adversários são bem inferiores que a do Remo, por exemplo, né? Então é um sistema defensivo muito sólido e um ataque eficiente, né? Apesar da média de gols marcados, né, ser bem baixa, né? Ó, por exemplo, o ataque do Figueirense na Série C é o 12º melhor, enquanto a defesa é a 3ª melhor defesa, né? Só perde para a defesa do São José, né? Então, números defensivamente muito bons do Figueirense, né? É o 8º em duelos, né? Lidera em duelos aéreos, ponto aí pro Remo observar bem, né? Que é um ponto aí que o Remo tem sofrido, né? Principalmente questão de bola parada, né? Mas essa questão de duelos aéreos, né? Pode ser em todo o campo, né? Até porque esse meio campo do Figueirense mais físico, né? Também tem estatura, né? Com Gladys, com Robson Alemão, né? Com Bruno General. Então o Figueirense leva vantagem nesse quesito, né? Então é um time aí que
O Remo vai ter que ter muito cuidado, né? Principalmente na questão ofensiva, né? Que o Remo teve uma dificuldade muito grande contra o América, né? O Remo superou uma fase ali de pressão na saída de bola, né? E quando superou, foi mais dominante, criou chances, né? Mas teve muita dificuldade ali no último terço, né? O Ricardo Catalá até falou, né? Que é questão de tempo de trabalho, né? Que semana a semana ele ia melhorar isso, né? Que ainda estava entendendo ali o estilo de jogo dele, né? Então a gente aguarda, né? Que pro sexto jogo, né? Que naquela altura foi o segundo, aliás, o terceiro jogo do Remo sobre o Ricardo Catalá. Né? A gente espera que isso melhore, né? Essa questão do último terço pro Remo começar a fazer os resultados em casa, né? A expectativa é muito grande, já foram vendidos mais de 35 mil ingressos, né? A torcida comprou o barulho do jogo, né? É contra o adversário muito cascudo, né? Figueirense, né? Também tá nessa mesma luta aí do Remo para escapar da Série C, né? Sair desse limbo, né? Que é a terceira divisão. Então vai ser um jogo bem difícil e pode ser traiçoeiro, né? Figueirense talvez jogue um pouquinho, um pouco mais sem bola, né? Mas tem um contra-ataque bem forte, né? Talvez perdeu peças de velocidade, né? Mas eu acho que ainda assim Figueirense pode machucar o Remo quando tiver com bola, né? E o Remo que em transições defensivas, né? Desde o ano passado não tem sofrido com isso. Acho que melhorou, né? A gente viu que essa estancada na sangria tem dado certo, né? O Remo só sofreu um gol nesses 5 jogos, né? Apesar de ter sofrido bastante ali contra o Brusque, né? Sofreu um bocadinho ali contra o América. Confiança ali no final do jogo, né? Teve chances ali de empatar o jogo. Esse último jogo, propriamente, né? O Pouso Alegre teve umas chances ali de cara a cara com o goleiro Vinícius, né? Vinícius que tá muito bem, né? Também a questão de goleiros, né? Também é um duelo muito interessante, né? Vinícius e Wilson, né? São dois dos goleiros, né, menos vazados do campeonato, né? O Rafael Santos do Operário lidera essa estatística, né, de menos gols, menos jogos vazados, né, com 5. E aí tem Vinícius e Wilson com 4. Né? Então vai ser um duelo também interessante dos goleiros, né? Que são ídolos dos seus times, né? Vinícius é um ídolo do Remo, Wilson é um ídolo do Figueirense. Vinícius agora retomou a boa fase. E o Figueirense, o Wilson, tá desde o ano passado, né? Desde a Série C 2022, com várias boas atuações, né? E sempre salvando o Figueirense, né? Não é à toa ali que tem melhor sistema defensivo, como a gente viu nos números, né? Que sofre muitas finalizações, né? Mas tem a terceira melhor defesa, né? Então vai ser um duelo interessante, né? Então é isso o nosso pré-jogo. Diga aí nos comentários o que vocês acham dessa partida, né? Estão com medo aí do Figueirense ou não? É pra cima que o Remo vai vencer? Quem vocês escalariam? Vocês manteriam essa escalação que eu botei na tela para vocês com o Rafael Silva no lugar do Fabinho? Mandem a escalação de vocês. Mandem o palpite também de vocês de quanto vai ser esse jogo, né? Já vou mandar o meu para estimular a galera a palpitar aí nos comentários, né? Eu acho que vai ser um 2-0 pro Remo. Acho que o Remo vai novamente não sofrer gols. Acho que enfrenta um time como a gente falou aqui nesse vídeo, né? Um time mais defensivo, talvez o Remo tenha mais situações de ataque, né? E a gente viu nos últimos jogos que o Remo tá melhorando, tá mais entrosado, tá mais encorpado, tá mais competitivo, né? Principalmente, né? Então acho que o Remo vai confirmar aí o mando e levar essa vitória para começar a competir pelas primeiras posições desse G8. Beleza? Então manda aí nos comentários o palpite de vocês. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Compartilha aí com os amigos de vocês e deixa o like, né? Pra dar aquela força aí pro canal, dá a moral de sempre aí. E também segue a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na telinha. @Torotático, tudo junto, vocês vão achar a gente lá no Instagram e Twitter, beleza? Tamo junto e abraços.